Uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Forjaram. A polícia foi lá e plantou a prova. A Damares foi mais ou menos no mesmo rumo. O que fizeram com a esposa de Bolsonaro? Se era apenas para conduzi-lo, para colocar uma tornozeleira, por que entraram na casa fortemente armados? E por que forjaram A polícia plantou provas. dentro da casa dele uma situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama? Então, a polícia esperou a hora certa, deixou a turma falar, agora revelou que todo mundo estava usando câmera. A operação foi gravada do começo ao fim. A Damares vai ter a oportunidade dela de provar para a justiça que a Michelle foi importunada, porque estava usando pouca roupa. E o Bolsonaro também vai poder mostrar que realmente plantaram provas. Pessoal, sobre o pendrive, a polícia conseguiu acessar os arquivos e vai ser tudo divulgado na segunda-feira. E eu vou trazer aqui para vocês, é claro. Olha, eu sei que esse vídeo vai ter muita audiência. A única coisa que eu quero mostrar, eu preciso que o maior número de pessoas possível veja isso daqui, é a última fala do Eduardo ao vivo na CNN. Nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Sim, é um político sustentado com o dinheiro do povo, falando, olha, eu vou me vingar. Isso aí vai tudo virar terra arrasada, mas não tem problema não. Eu vou conseguir me vingar no final das contas. Não era para um cara desse ter um voto sequer. Eduardo Bolsonaro e aliados tentam, junto a Trump, bloquear satélites GPS dos Estados Unidos no Brasil para forçar um bloqueio tecnológico. Além disso, discutem elevar tarifas para 100% e aplicar a lei Magnitsky. Fonte, CNN. Eu dei uma travada na hora que apareceu esse vídeo mais recente do Eduardo, porque ele tá estranho. Não só no jeito de falar, na aparência também. Vocês acham que eu não sei que a tarifa do Trump acaba machucando o Brasil? Vocês acham que é o ideal que eu gostaria de fazer? Tá muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Tá vendo? Um porta-aviões vai chegar... Cara, olha isso aqui. Tá muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. Eu não tô de brincadeira, não. A gente está nesse momento, a gente está no momento do dia D da Segunda Guerra Mundial. O Churchill... Eu não tô. Eu acho que vocês também não estão no dia D da Segunda Guerra Mundial. Quando ele passou em revista, né, antes da invasão do dia D, lá na Normandia, ele sabia, ele olhava para a cara das pessoas e falava, ó, vários desses jovens aqui, ó, não vão voltar. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento, mas qual outra opção que a gente tem? Voltar para o Brasil e ser preso? E eu não vou ouvir as pessoas que nos tacaram nessa lama. Eu não vou ouvir opiniões. Padrão essa daí do Mourão. Não tá bem. Realmente dá pra ver que ele não tá bem. E agora tá falando que não vai ter eleição ano que vem. E o Trump e os Estados Unidos não vão reconhecer nenhuma eleição se não for a do Bolsonaro. Cara, o último que ameaçou, que disse exatamente a mesma coisa, é esse sujeito aí. Presidente, a gente já vai encaminhando para o fim, porque o senhor tem que ir para casa por conta da medida cautelar, né? Pelo trânsito e tal, sua assessoria pediu para a gente encerrar antes das 5. O repórter da Band News teve que encerrar por causa do toque de recolher. O monitoramento da Quest agora está mostrando que a maioria é a favor da polícia, da operação contra o Bolsonaro. Aliás, na internet, uma grande maioria, 60%, que é onde nasceu a direita. E é onde eles estão perdendo agora. Pessoal, o Eduardo, ele foi financiado pelo Bolsonaro. E esse já é um dos requisitos para as medidas. Segundo, o próprio Bolsonaro condicionou o fim das tarifas à anistia, que depois ia negociar com o Trump, e só assim os empresários brasileiros e o povo no geral não ia pagar a conta. Todo jurista que eu conheço disse que ele gabaritou os requisitos para o uso da tornozeleira eletrônica e para as outras medidas cautelares. Todos os juristas falam isso. Uma pessoa que não pode falar muita coisa de democracia é o Trump. Ele está bem colado com o príncipe saudita, que mandou fazer picadinho de um jornalista. Literalmente picaram um jornalista que reclamou do cara. Ele e o Trump são melhores amigos. E hoje a popularidade do Trump está derretendo. Essa foi a última pesquisa feita nos Estados Unidos. De novo, é a pior aprovação e a maior rejeição dos últimos 70 anos nessa sondagem. E a oposição está começando a endoidar.
pessoal tá passando os limites, falando coisa que não dá para aceitar, meu. Que não é normal. Não é só uma crítica, uma declaração. Aqui é o vice-líder convocando as Forças Armadas para repetir o que aconteceu em 1964. Sou o deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição! O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega. Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente não é só um. pensa em... A decisão foi submetida à votação dentro do STF e todos ficaram favoráveis às medidas cautelares. fazer coisas boas para o Brasil. É isso, Fê, matou 700 mil, uma coisa muito boa. De 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira. Defenda o Brasil, defenda o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso. Queremos paz. O Brasil quer paz, senhores. Tô vendo. Com certeza, tudo que vocês estão fazendo é para isso, é para chegar à paz. Entristecido com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Ai, meu Deus. Eu só quero Deus. fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Cara. Eu sou das Forças Armadas. Me orgulhava das Forças Armadas. Me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Agora estão preparando uma manifestação, eles vão para as ruas, dizendo que o Brasil vai parar. Com certeza isso vai acontecer, vai dar certo. 12 mil, igual na última. 12 mil pessoas e isso numa contagem generosa. Chegou agora, pessoal, a informação que o Flávio, eu acabei de salvar aqui para mostrar para vocês, teria fugido, né? Supostamente ele foi embora para a Europa. Por qual motivo? A suspeita é o que estão falando, que ele vai repetir o Eduardo, só que em contato com a União Europeia, procurando também sanções ao STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que não vai dar em nada. Daqui a pouco ele volta como se nada tivesse acontecido, porque para mim o Eduardo, eu tô gripado, perdão, para mim o Flávio é menos desconectado da realidade em relação ao Eduardo. Ontem teve esse cidadão aí que merece um destaque também. No meio da entrevista, logo depois que ele botou a tornozeleira, o cara atrás conseguiu chamar a atenção de todo mundo e apareceu nos jornais, apareceu na televisão, tudo que é canto. Depois a gente descobriu quem que é, o Igor Chianca. E hoje apareceu essa outra gravação. Pessoal, olha só a turma dando coice. Pessoal, tamo aqui, ó, pintou um clima. O golpista tá vindo dar entrevista. 700 mil mortes. Atentou contra a democracia. Tô recebendo aqui empurrão das pessoas. O maior bandido que esse país já teve. Batendo no cara que tá falando só a verdade. Ele só tá constatando fatos que aconteceram. Não pode. É a liberdade de expressão. Ô, milícia, tá vendo? Tô sendo agredido e tá filmado. Tá vendo aqui o Minto tá aqui. Tô sendo agredido, mas não tem problema não. Finalmente chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Todo brasileiro que quiser atentar contra o país vai ter que pagar. O golpista tá pego. Não é simples, cara. Você não quer ir pra cadeia, você não comete crime. Agora, eu vou lá, assalto um banco, a polícia me pega e eu falo que é perseguição, começa a chorar falando que é perseguição, pedindo punição de outros países. O golpista tá pego. Olha só, eles estão tremendo aqui, que agora eles não vão mais rezar pra pneu. Eles estão preocupados com os que estão atentando contra o Brasil. Tá vendo? Olha aí. A galera tá aqui, solidariedade ao novo morador da Papuda. Tá chegando a hora dele. Cara, deixa o like nesse vídeo, vamos divulgar tudo que você viu até agora. Quando você clica no like, o YouTube divulga o conteúdo, mostra para mais pessoas. E eu acho que você esqueceu de dar o like, né? Por isso que eu tenho que lembrar, ajuda muito. Não pode esquecer, tá bom? E quem deu o like aí, agradeço, você faz toda a diferença aqui. O Jornal Nacional mostrou uma investigação bem interessante de pessoas que ganharam uma grana. Teve gente que ganhou um dinheiro, cara. Dinheiro mesmo, com manipulação de mercado, através de informações vazadas do tarifaço do Trump. Tá bem interessante isso daqui, eu preciso mostrar para vocês.
Escuta só, cara. A chantagem de Donald Trump ao impor tarifas sobre produtos brasileiros de exportação foi uma medida completamente fora dos padrões da diplomacia e das relações comerciais entre os países. E por isso mesmo provocou uma surpresa enorme. Mas um movimento muito estranho de compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço dá sinais de que nem todo mundo se surpreendeu. E teve quem ganhasse muito dinheiro com ele. Guarde esse horário. 4h17 da tarde, dia 9 de julho. Foi o horário exato em que o presidente americano Donald Trump publicou a carta nas redes sociais, em que anuncia tarifas de 50% sobre os produtos. Aqui está o gráfico, pessoal. Presta atenção nessa parte. Aqui é um gráfico que mostra a cotação do dólar em relação ao real no dia 9 de julho. Vamos direto para o horário do anúncio, 4h17 da tarde. Nesse momento, muita gente começa a comprar dólar e vender real. A moeda americana valoriza muito, passa dos 5,58. Só que era esperado que muita gente fosse vender a nossa moeda para se proteger da desvalorização dela. O que não era esperado era o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você está vendo que durante o dia inteiro a cotação oscila dentro da normalidade? Só que quando chega aqui, à 1h30 da tarde, alguém compra uma quantidade enorme de dólares apostando contra o real. De 3 a 4 bilhões de dólares, afirma Spencer Hakimian, dono de um fundo de investimentos em Nova York. Ele acompanha o mercado financeiro em tempo real para fazer lucro para os clientes. E diz que um salto como esses, que a gente vê à 1h30 da tarde, tão abrupto, foi causado por alguém que disse: eu quero fazer a transação rápido e não quero que ninguém veja. Ou seja, de acordo com Spencer, alguém comprou de 3 a 4 bilhões de dólares à 1h30 da tarde, às 5h46. E aí, 2 minutos depois do anúncio, vendeu a 5,60, quase a mesma quantidade. A gente consegue ver isso aqui no gráfico, porque olha só, essa quantidade aqui é muito parecida com a comprada a 1h30 da tarde. Você pensa que são 3 bilhões. Vamos colocar 3 a 4? Considerando só 3 bilhões. É muita grana. Eu vi uma comparação de tempo de milhão e bilhão. Então vamos só trocar a unidade de medida para ficar mais fácil de entender. No lugar de dinheiro, reais, no caso, eu vou colocar tempo. 1 milhão de segundos vai dar mais ou menos 11 dias. Então, se tiver 1 milhão de segundos, você tem 11 dias. Se tiver 1 bilhão de segundos, você tem mais de 30 anos. Essa é a proporção de dias para décadas. E o cara ganhou 3 bilhões. Nem sei se estamos falando aí de dólares, né? O que seria mais absurdo ainda. Pessoal, eu tenho uma estatística, agora que a gente entrou nesse assunto aqui do canal, o próprio YouTube fornece esses números, falando que a gente tem mais de 1 milhão de pessoas aqui assistindo os vídeos. 1 milhão de pessoas diferentes, mais de 1 milhão e meio, que entra aqui no canal, nos vídeos, assistem toda semana, mas a gente não tem 1 milhão de inscritos. Para conta fechar, eu queria pedir para você se inscrever ou então verificar se o YouTube não retirou a sua inscrição. Às vezes é isso que está afetando também. Logo a gente chega em 1 milhão, eu conto com a tua ajuda. O like faz toda a diferença, tá?